como é que vocês estão? Que loucura voltar depois de todo esse tempo. Vou falar que eu tava com saudade. Pra falar a verdade pra vocês, a família que me fez desistir do intercâmbio de au pair não foi nem a pior família, porque a pior família foi a primeira mesmo. Quem vê os vídeos aqui do canal tá sabendo tudo que rolou. Mas agora que eu tô fora do intercâmbio, eu posso contar melhor pra vocês todas as fofocas, entendeu? Falar tudo o que aconteceu mesmo. Mas enfim, o foco de hoje é porque eu desisti do au pair. Como vocês sabem, eu já tinha passado por 3 famílias, estava já de saco cheio. E quando eu peguei essa outra família, essa terceira família, que foi pra trocar de ano, né? Foi tipo no meu segundo ano, eu perguntei muita coisa pra eles, porque eu ter certeza absoluta que eles iam cumprir com todos os combinados, justamente porque as outras famílias não tinham cumprido, né, com os combinados que a gente tinha feito. Eu fiz uma lista de tudo que era importante pra mim, a gente conversou muito, sei lá, gente, juro pra vocês, a gente conversou bastante, demorou pra fechar, porque os dois queriam ter muita certeza, né, que estavam fechando com as pessoas certas, e eu realmente achei que eles iam ser um bom match pra mim. Nossa, aleatório pra falar com vocês, mas eu furei minha orelha, eu tô com uma queloide na orelha gigantesca, eu vou passar agora aqui a pomadinha que a moça falou pra eu passar e vou contando pra vocês a história. A gente combinou várias coisas, então ficou acordado que eu teria isso, que eles teriam aquilo, tudo bem certinho os horários. Eu ia trabalhar bastante nessa família, era um bebê de 1 ano e pouco e uma menina de 4 anos. Eu trabalhava o dia inteiro sem break, então era uma família puxada. Então eu falei pra eles a verdade, falei, gente, eu gostei muito de vocês, tinha gostado muito dos pais, na verdade, gostei muito do jeito deles. Eles eram bem abertos, assim, pareciam ser jovens, com a mente aberta, sabe? E eu tinha gostado bastante deles. Eu falei, eu gostei muito de vocês. Só que eu também tinha outras famílias que eu trabalharia menos. Até porque minhas outras 2 famílias que eu trabalhei eram crianças grandes, então eu trabalhava menos. E eu falei pra eles, eu vou trabalhar menos em outras famílias, mas eu gostei de vocês e tal. Então eles foram me dando benefícios pra eu poder fechar com eles, né? Eu devia ter ficado desconfiada aí. Eles me ofereceram carro com gasolina paga, final de semana off, poder pedir qualquer coisa que eu quisesse no aplicativo de mercado deles. Eles pagavam minha academia. Eles compraram pra mim mesa, televisão, o espelho que eu pedi pra eles, espelho de corpo. Perguntei se tinha, eles já foram e compraram. Enfim, eles pareciam ser muito legais. Eles realmente eram legais. Mas com o tempo a gente vai realmente convivendo com as pessoas e vai vendo as coisas, né? Eles eram veganos, eu tinha um pouquinho de dificuldade de pedir. Eu sempre pedia carne, comia, tipo, carne, né, pra eles. E já era uma coisa que eu tinha conversado com eles. Se eles se sentiram incomodados de eu comer carne dentro de casa, eles falaram que não e tal. Mas era uma coisa que me incomodava um pouco, porque eu pedia, eles compravam, sempre compravam. Mas eles demoravam pra comprar, então eu nunca tinha carne suficiente. Muitos dias eu não comia. Eu comia o que tinha, tipo, na geladeira, às vezes não tinha nada. Mas assim, isso não era um dos principais problemas, era uma das coisas que foram fazendo eu ficar de saco cheio mesmo, né? Então tinha isso da carne, eles eram veganos e eu ficava muito incomodada de comer carne na casa deles. Mas o principal motivo mesmo que me fez querer voltar para casa foi a questão do carro. Eu tinha combinado com eles que eu teria o carro só para mim, final de semana off, gasolina paga. E depois de uns 3, 4 meses, eles chegaram com o seguinte papo, olha isso. Eles pegaram e falaram assim, olha, a gente conversou com outras famílias da escola das crianças e eles têm au pair e eles falaram que eles não oferecem o carro e que eles também não pagam a mais, porque no segundo ano eu pedi um pouquinho a mais, a maioria das au pairs pede um pouco a mais, e eles aceitaram me pagar 350, que é um valor muito bom para au pair, geralmente as meninas ganham menos. E esse valor eu negociei justamente pelo fato do trabalho. Eu trabalhava direto o dia inteiro, sem break. E, enfim, o dinheiro era uma coisa que me pegava um pouco e fazia eu continuar trabalhando. Falei, não, vou continuar trabalhando, porque eu vou juntar dinheiro para voltar pro Brasil. Vou voltar pro Brasil mais tranquila e vai dar tudo certo. Mas a minha rotina era muito cansativa, porque o bebê não ia pra escola, ele não tirava mais nap direito. E a menina era bem terrível, assim. Então, quando os dois estavam juntos, era um caos. Até que, enfim, foi ficando, até que eles falaram assim, olha, a gente não vai conseguir mais deixar o carro com você no final de semana, até umas 2 da tarde, porque a gente precisa sair com as crianças, e a gente não consegue sair com as crianças os dois juntos, porque eles são muito terríveis, os dois juntos e tal, é difícil. Detalhe, né? Eu tinha que ir pro parquinho todos os dias, porque eu era obrigada a sair de casa com os dois sozinha. Tipo, ficava 5 horas no parquinho a tarde toda,
sozinha com as crianças, isso podia. Eles não conseguiam, em 2 pessoas, sair com as 2 crianças, porque era muito difícil. Uhum. E aí, como era muito difícil para eles saírem com as 2 crianças, eles saíam de carros separados. Então, o pai ficava com um e a mãe ficava com outro. Só que eles só tinham 2 carros. Então, se um ficava com um e o outro ficava com outro, eu ficava sem carro. Então, fim de semana, eu comecei a ficar presa dentro de casa, porque eu não tinha como sair. Eu morava em Washington, D.C., mas não em Washington em si, em Virgínia, em Alexandria, que era mais para baixo. Então eu não conseguia fazer muita coisa sem o carro. Para ir para a estação do metrô, eu precisava do carro. E o Uber era muito caro, muito caro. Se eu fosse para DC de Uber, eram $60 ida, $60 volta. Então você imagina, eu ganhava 300 e pouco, 120 era de Uber para sair uma vez. Tipo, não valia a pena, não tinha sentido eu ir. Sendo que tinha carro em casa e tinha sido combinado o carro. E aí eu falei pra eles, olha, não tá funcionando desse jeito, eu não tô satisfeita, eu tô ficando incomodada com isso, porque eu tô trancada dentro de casa. Às vezes eu quero pegar um Starbucks, eu quero ir pra academia, às vezes não quero nem sair, eu quero fazer alguma coisa. E eu não consigo porque eu tô sem carro. E isso foi uma das coisas, eles começaram a reclamar sobre várias coisinhas pequenas, assim. O convívio não tava mais legal, sabe? Eu descobri que eles colocaram uma AirTag no meu carro, escondido, pra saber onde eu tô indo. Uma vez eu tava saindo e aí o meu celular começou a pitar falando que eu tava sendo rastreada, porque agora o iPhone avisa se você tá sendo rastreado por uma AirTag, que não é sua, né? No caso não era minha, era um deles. E aí apitou que eu tava sendo rastreada por uma AirTag e tal. Eu fiquei até meio preocupada, porque eu tinha deixado o carro estacionado num lugar público. Então eu fiquei um pouco com medo de ter sido algum cara maluco mesmo, que tinha colocado AirTag e tava me seguindo. Enfim, fiquei nervosa, assim. Aí eu tava indo na casa de uma amiga, deixei o carro na garagem dela, no prédio, e fui procurar a AirTag. Enfim, achei a AirTag dentro do, dentro do porta-malas, embaixo do step, tipo, tinha um step, e aí tava dentro, embaixo de um forro. Tinha sido eles. E aí quando eu perguntei pra eles, vocês, né, tipo, o que aconteceu? Vocês colocaram uma AirTag, foi vocês? Eu fiquei super preocupada. Eles falaram assim, não, essa AirTag sempre esteve aí. A gente deixa em caso de furto, né? Se alguém pegar o carro, é uma questão de segurança mesmo. Mas a gente não tá vigiando você, jamais. A gente nunca faria isso. Tá bom. Depois disso, corta pra eu descobrindo que também tinha uma AirTag no carrinho de bebê, que eles colocavam pra ver onde eu tava indo com o bebê quando eu ia no parquinho. Assim, sinceramente, eu entendo que tá tudo bem, eu tô com os filhos deles e tudo mais. Mas foram várias coisas que foram me chateando, sabe? Tipo, poderia ter avisado, falar, olha, eu vou colocar uma AirTag aqui porque a gente se sente mais seguro. Conversar mesmo, sabe? Eu comecei a ficar incomodada na casa deles, porque, pensa, você trabalha e você mora com eles. Então, assim, tem um conflito no trabalho, você não vai pra casa descansar, você vai pra casa do seu chefe descansar. E tava ficando cada dia mais difícil, e a questão do carro tava me incomodando muito. Até que a gente chegou numa conversa que eu falei pra eles, falei, olha, o carro não dá, eu preciso do carro pra eu fazer minhas coisas, pra eu poder sair final de semana e descansar minha cabeça mesmo desse trabalho. Se vocês não podem me oferecer o carro, pra mim não rola mais, eu não consigo mais ficar dessa forma. E aí eles falaram, não, a gente vai pensar e tudo mais e tal. Deu uns 4 dias, eles demoraram uns 4 dias pra me responderem. Aí eles falaram, não, realmente, a gente precisa de uma au pair que não se incomode com isso, e enfim. E aí eu entraria de rematch novamente. Como eu comentei com vocês, eu peguei uma família, rematch, segunda família. Da segunda pra terceira eu escolhi trocar mesmo, que era a minha troca de ano pro segundo ano. Então eu iria pra minha quarta família. Faltavam 6 meses pro meu intercâmbio acabar. E eu falei, cara, quer saber? Sinceramente, não vale mais a pena pra mim isso. Eu jamais ia desencorajar alguém de fazer o intercâmbio de au pair, porque eu acho que é um intercâmbio muito bom. Eu fiz muita coisa legal, viajei muito, tem vlog aí no canal. Me abriu o olho, assim, para vários outros tipos de intercâmbio. Coisas que eu quero fazer agora que eu voltei pro Brasil. Pra quem não sabe, eu sou publicitária, então eu trabalho com social media, edição de vídeo, gerenciamento de rede social. Tô dando aula de conversação de inglês, pra quem quiser, comenta aqui. Eu gosto de postar as coisas, conversar no meu Instagram com vocês. Quero continuar postando porque é uma coisa que eu gosto. Queria ter me dedicado um pouquinho mais aqui no YouTube, nas redes sociais, mas eu era proibida de gravar as crianças nessa segunda família. Na segunda ela deixava, mas ela ficava controlando, ela via meus stories.
E na terceira família, nessa última, eu realmente era proibida de filmar as crianças, eu não podia mostrar o rosto deles. Então isso me desanimou muito a criar conteúdo aqui pra vocês. Eu ainda acho de verdade que o intercâmbio de au pair é um intercâmbio muito legal, é um intercâmbio que vale a pena, ainda mais se você é mais nova, tipo, se você tem, sei lá, 21, porque aí depois de 21 você pode beber, né, nos Estados Unidos. Se você for com menos de 21, você é menor dos Estados Unidos, sabia disso? Pois é. Acho que assim, você ir com 21, acho que é perfeito, porque aí você volta com 23, sabe? Agora, eu já fui mais velha, eu acho que a gente tem, quando a gente já é mais velho, a gente tem um critério maior das coisas. Então, acho que é por isso que a gente acaba sendo um pouco mais exigente. Mas mesmo sabendo de tudo, a gente só sabe quem a pessoa é realmente quando a gente vai pra lá, quando a gente vai morar com ela. Porque é uma entrevista de emprego, gente, não tem como. A família acaba mentindo um pouco, você acaba também dando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Quando chega realmente pra dar um match que você vê se vai ser bom ou não. Não tem como saber antes, infelizmente. Agora fazem 4 meses que eu voltei pro Brasil. Eu quero gravar um vídeo também compartilhando o meu sentimento de voltar pra casa, o que eu tô sentindo, se eu me arrependi de ter voltado ou não. E sobre essas coisas assim, sabe? De sentimento mesmo, porque o au pair acaba mudando a gente, o intercâmbio muda a gente. Se vocês quiserem saber disso, comenta aqui. E eu quero voltar com vídeos aqui no canal sobre várias outras coisas, falar do intercâmbio também. Tem muita coisa que eu não consegui postar, eu posso falar agora sobre intercâmbio de uma forma mais aberta pra vocês, ser bem sincera mesmo. Então comenta aqui o que você quer saber. O intercâmbio me abriu muita vontade de viajar e fazer outras coisas, então é muito gostoso, assim, você vê que tem pessoas que viajam o mundo, que fazem coisas diferentes, tem voluntariado. Então, eu tô pesquisando sobre algumas coisas que eu quero trazer aqui pra vocês também. Me inscrevi na Worldpackers, que é uma outra coisa que eu posso gravar pra vocês, que é a plataforma de voluntariados. Comecei a fazer freelancer online, então trabalho online pra quem quer viver viajando. Agora eu tô numa nova fase, mas ainda com essa vontade, com esse meu jeitinho, sabe? Eu quero trazer tudo pra vocês, poder incentivar vocês a viver uma vida mais leve, seguir o sonho de vocês, fazer intercâmbio, viajar, falar idiomas. Essa é a sua vibe. Continua por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!